falando um pouco mais da relação de vocês com o presidente Bolsonaro, o presidente enfrentou, né, assim, uma crise muito grande, sobre todos os aspectos, crise com o Congresso, crise com o STF, crise com governadores, prefeitos durante a pandemia. Isso. Né? E isso também acabou gerando ali falas que repercutiram muito mal em grande parcela da população. Qual a avaliação que você faz da atuação do Bolsonaro na pandemia? Olha, o Bolsonaro, ele reproduzia muito da vontade dos seus eleitores, né? Você sabe que a gente tem um viés político bastante liberal, então nós ainda defendemos muitos direitos individuais, tanto que quando eu te contei, né, quando eu fazia faculdade de Direito, fui estudar Sociologia, e quando falava assim que o interesse coletivo tem que se sobrepor ao interesse individual, eu nunca gostei muito disso, porque eu entendo que tem certos direitos individuais que é fundamental, né? Uhum. E o direito à liberdade é um deles. E havia muita controvérsia, como há ainda até hoje, muita controvérsia envolvendo a crise da Covid. Por várias vezes, eu te falo até em números, não agora, nesse exato momento, mas eu cheguei a fazer uma série de relatórios, que inclusive eu entreguei na época para o Zema, que as coisas não fechavam, os números não fechavam. Eu fiz uma série de pesquisas na época e dentro do meu relatório, dentro da minha argumentação, da documentação que eu juntei, eu comprovava com A mais E, por exemplo, que o comércio não tinha nenhuma relação com o número de infectabilidade, quer dizer, eu podia manter o meu comércio aberto, que o índice de infectabilidade não aumentava por conta disso, aumentava por outros fatores. Você vai me perguntar quais fatores são esses? Eram os cuidados que alguns municípios estavam tendo com as suas unidades públicas de saúde. Então, aqueles municípios que estavam tendo esse cuidado, como por exemplo, de não deslocar aquele que estivesse sob suspeita de Covid até o local, fazer o atendimento em casa, esses municípios estavam controlando os números. Outros que infelizmente não estavam tendo esse cuidado, os números eram bem maiores. Então o foco da doença estava nessas unidades públicas de saúde, não no comércio. Então a gente entendia, como o Bolsonaro entendeu, que era uma grande injustiça manter o comércio fechado e que isso iria quebrar a nossa economia. Um exemplo que eu acompanhei daqui, você mais de perto, o tratamento, por exemplo, com relação a lockdown em Ipatinga e Fabriciano. Foi diferente. Um grande exemplo, por exemplo... E são cidades coladas. Coladinhas, são limítrofes, né, como a gente diz, né? A gente pertence a uma região, né, metropolitana do Vale do Aço, são as 4 cidades centrais, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano Timóteo e Santana do Paraíso. Enquanto Ipatinga deu aquele lockdown, né, severo, inclusive sob ameaça de se prender comerciantes que se voltassem contra o decreto de lockdown, Fabriciano manteve tudo aberto. Mas qual que foi a grande diferença? Porque em Fabriciano nós temos a presença de um prefeito médico que entende de índice de infectabilidade, se alimentou de várias informações e, como eu também entendi, não tinha necessidade de fechar o comércio, por esse motivo que eu te falei. Já em Ipatinga, infelizmente, quem estava lá não tinha esse preparo todo e acabou sucumbindo na época ao Minas Consciente, né, editado pelo governo estadual, que naquela época, no primeiro lockdown, ele era optativo, não era obrigatório, depois é que veio, na segunda fase, que veio como obrigatório. E aí Fabriciano conseguiu manter seus números sob controle, por esse controle que eu estou te dizendo, por esse capricho, esse cuidado com as suas unidades públicas de saúde, para não deixar que a doença saísse de lá e tomasse as ruas. E já em Ipatinga, infelizmente, nós não tivemos esse mesmo cuidado.